Olá, estamos em mais uma reunião da Pagos, desta vez a 46ª. E hoje vamos conversar com Carol Corvalan, que é diretora de vendas da PagBank. Boa noite, Carol. Boa noite. Carol, como você enxerga o papel da área comercial na adaptação às novas regulamentações e no reposicionamento das instituições financeiras? Eu acredito que as áreas comerciais das empresas, elas vão ter um papel super importante no apoio ao empresário e às empresas parceiras a se adequar a essa nova regulamentação e durante todo esse processo de transição e transformação por conta dessa regulação, dessa questão de o quanto que essas barreiras ou o quanto que, do ponto de vista positivo e do ponto de vista que pode dar uma segurada ali na movimentação de mercado, para que se resolva da maneira mais rápida possível, para que quem está se adaptando consiga se adaptar. Muitas já se adaptaram e quem está nesse processo de adaptação, às vezes um pouco menos estruturados, com um pouco menos de acesso à informação, vai precisar, quem está no meio do caminho, né, vai precisar do apoio das áreas comerciais, das grandes instituições, para que possa dar esse próximo passo. São empresas que já estavam no caminho de estruturação e que vão ter que acelerar esse processo, talvez não tão preparados. Então, acho que esse papel dos comerciais é fundamentalmente de apoio para que isso possa se concluir, para que elas possam continuar e dar o próximo passo. Perfeito. Nesse contexto, Carol, quais práticas têm sido mais eficazes para desenvolver e manter equipes de alta performance em um mercado de pagamentos que você considere cada vez mais competitivo? Eu acredito que quando você trata com times comerciais, você tem que nortear as pessoas. Eu acredito muito na liderança pelo exemplo e você nortear o trabalho das pessoas, não simplesmente você transformar essas pessoas em meros executores. Eu acredito nas pessoas que elas estão compradas com o propósito, o teu propósito tem que estar claro. As pessoas têm que estar compradas com a empresa onde elas trabalham. As pessoas têm que gostar do que elas fazem. Então, quando você coloca a estratégia, você coloca o cuidar das pessoas no contexto, você faz isso de uma forma estruturada, com direcionamento. Até porque a área comercial, ela sofre muita pressão o tempo todo, é uma das áreas que mais pressão tem. E você tem que levar a leveza para o dia a dia das pessoas. Se você não conseguir transformar essa pressão num pouco de suavidade, um pouco de leveza, fica muito difícil mesmo, as pessoas acabam se desmotivando, acabam desistindo. Então, para você manter esse engajamento, você como líder precisa deixar clara a regra do jogo, tentar, dentro do contexto do dia a dia, mostrar quais que são os melhores caminhos, porque quando você não dá um caminho claro, você torna essa jornada mais complexa, mais difícil, e as pessoas se desgastam mais. Na medida que você deixa esse caminho claro, você pavimenta melhor esse caminho, essa pressão, ela vai continuar existindo, mas ela vai ter um quê de leveza na execução, e o que eu sempre falo para o meu time: você tem que acreditar no propósito, você tem que gostar daquilo que você está fazendo, todo mundo precisa trabalhar, ninguém faz por esporte, mas na medida que você acredita, que você gosta, que você está comprado, você também se diverte. Então passa a ser prazeroso você acordar todo dia de manhã e trabalhar. Então você tem um ambiente gostoso, onde as pessoas se ajudam, tornar essa rotina do dia a dia prazerosa mesmo, a pessoa acordar de manhã e falar: poxa, preciso ir trabalhar, mas que legal que eu estou indo trabalhar e estou indo fazer um negócio que eu gosto, que eu tenho apoio, que eu tenho suporte, que eu tenho atenção. Todo esse conjunto faz com que você tenha times de alta performance. Não é simplesmente ali sair e falar: tem que fazer isso porque tem que fazer isso, e dar bronca e bater. Eu acho que isso é passado. Eu acho que a liderança do passado é maneira de tratar com times comerciais que, para mim, não faz sentido. E também quanto à estruturação desse time, né, Carol? Exato, exato. Aí você busca pessoas que acreditam naquilo que você acredita, naquilo que eu estou falando aqui, né? Que é Excelente. cuidar de pessoas e fazer com que as pessoas acreditem no propósito e curtam o processo. Exatamente. Em ambientes de crescimento acelerado, Carol, como equilibrar a busca por resultados imediatos com a construção de estratégias que possam ser feitas a longo prazo? A parte fazer com que a empresa tenha resultados de maneira acelerada e de forma sustentável, às vezes parece um pouco antagônico, né? Mas passa pelo que a gente falou há pouco, né? De como você pavimenta isso, de como você constrói pilares consistentes. Eu não acredito em fazer nada com pressa,
se você não estiver olhando para o que você está construindo com a visão de médio e longo prazo. E isso está dentro da relação que você constrói com o teu time, dentro do que você desenvolve para suportar essa operação, de toda a amarração operacional que você faz, para que você possa ter esse horizonte esticado de médio e longo prazo. Então, eu acho que dessa maneira você tem entrega, velocidade e sustentabilidade. Excelente, Carol. Em continuidade, como havia dito o nosso mediador Edu Pires, ele comentou sobre a questão da demonização das fintechs. De que maneira você vê isso e de que maneira você enxerga essa atualização para dentro do nosso setor de meio de pagamento nesses últimos 5 anos, mais ou menos, pelo menos após a época de pandemia da Covid-19? Como a Juliana bem colocou, eu também não acredito nessa questão de demonização das fintechs. E eu acredito que o mercado ele se autorregula, independente das regulações que existem, e mais vem as regulações para ajudarem a gente. O player, a fintech, que eventualmente já não é mais fintech, foi fintech, mas não é mais, ou ainda está entrando no mercado, mas que ela entra de uma maneira estruturada, que ela se adequa às regulações, que ela trabalha da maneira que o mercado exige que o negócio seja trabalhado, eu acho que ela só tem a agregar, ela gera competição, ela tira todo mundo da zona de conforto, faz com que o mercado fique mais dinâmico e mais aberto. Isso é bom em todo o ecossistema, em toda a cadeia. E eu tenho muito como exemplo e com muito orgulho o lugar onde eu trabalho, que é o PagBank. Começou como fintech, hoje é uma empresa, é um banco, uma empresa estruturada, super estruturada, dos grandes players de mercado, mas democratizou os meios de pagamentos, fez a inclusão financeira das pessoas. E um pouco do que eu falei, talvez se não tivesse tido essa percussão por parte essa coragem, inclusive, por parte do PagBank, quando todo mundo dizia que isso não era possível, que não era rentável, que não ia dar dinheiro, e o PagBank acreditou, talvez o mercado hoje não tivesse tão dinâmico como está, tão aberto como está, o próprio mercado de meios de pagamento não tivesse evoluído como evoluiu, Sim. Inclusive com outras empresas não fintechs, né, de bancos tradicionais, incumbentes, que acabaram fazendo um movimento que o próprio PagBank fez e conseguindo incluir todos esses merchants, todos esses autônomos, todo esse público que até então não faziam parte do ecossistema, e esse público é super importante para a economia brasileira, para o mercado brasileiro. Excelente, Carol. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Obrigada. Ficamos por aqui em mais uma reunião da Pagos, desta vez a 46ª. Obrigada.